Muito boa noite, amados amigos e irmãos, aqui em Ciudad Juárez, República Mexicana. É para mim uma bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São João, capítulo 10, versículo 1 ao 16. Vamos ler São João, capítulo 1. Vamos ver o versículo. Vamos começar no versículo 7, para não ler muito. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertencem as ovelhas não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. A garganta está um pouquinho afetada, mas seguramente Moisés tinha mais problemas que eu. Assim que nosso tema para esta ocasião é identificando a voz de Cristo no último dia. E isso sim que é importante para todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Porque as ovelhas ouvem a voz de Cristo, o bom pastor. O que as ovelhas necessitam então é ouvir a voz de Cristo, fazer que chegue a voz de Cristo às pessoas, e os que são dele, quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Chega diretamente à alma, ao coração, a voz de Cristo, a voz do bom pastor. Agora, Cristo nesta passagem ensina que Ele é o bom pastor e que Ele tem
outras ovelhas que não são daquele aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu, são dos gentios, e estão entre os gentios essas ovelhas que ele vai chamar. E de ambos grupos, hebreus e gentios, fará um rebanho. E desse rebanho, Jesus Cristo é o bom pastor. Esse rebanho, esse aprisco é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde são colocadas as ovelhas do Senhor. E por isso é que Cristo seria quem estaria chamando suas ovelhas através das diferentes eras pelas quais passaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E como vai chamar suas ovelhas? Se ele está sentado à destra de Deus no céu, Cristo prometeu que seu Espírito viria aos crentes nele. E é Cristo, no meio da sua igreja em Espírito Santo, operando o ministério do ministerial correspondente a cada era, no mensageiro de cada era, através do qual Cristo estará manifestado em cada etapa da igreja, em cada era, falando à sua igreja, falando ao seu povo, e assim chamando e juntando as suas ovelhas. E é por meio do mensageiro de cada era que as ovelhas de Cristo escutariam a voz de Cristo. Por exemplo, Saulo de Tarso, o qual foi um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, em seguida foi chamado por Cristo e colocado como mensageiro aos gentios, e Cristo disse que o tinha colocado como luz para os gentios. E, no entanto, a luz para os gentios é Cristo e para o povo hebreu, pois ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas por meio de cada anjo mensageiro assinalado na Escritura como uma luz na lâmpada que tem 7 castiçais, que são 7 lâmpadas. Nesse castiçal com 7 lâmpadas está cada mensageiro como a chama de cada lâmpada acesa com o fogo do Espírito Santo. E, consequentemente, está acesa, iluminando essa chama com o fogo do Espírito Santo em cada era, e dando luz à igreja de Jesus Cristo, e sendo chamados e juntados os escolhidos de Deus de cada era. E assim é como os escolhidos em cada era escutam a voz de Cristo, o qual disse que ele tinha outras ovelhas que não eram do aprisco hebreu, as quais também devia chamar, e ouviriam sua voz. E haverá um rebanho e um pastor. O rebanho é a igreja de Jesus Cristo composta pelos redimidos por Cristo, e o pastor é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Viram simples que é tudo? Agora, vejam São Paulo falando da manifestação de Cristo nele e diz: já não vivo eu, vive Cristo em mim. E Cristo vivendo em São Paulo e estava iluminando os gentios nessa primeira era da igreja gentia. E estava iluminando na igreja de Jesus Cristo e a igreja de Jesus Cristo com a palavra revelada para a igreja.
E foi São Paulo quem, pelo Espírito Santo, recebeu a revelação do programa de Deus para com os gentios, dentre os quais Deus chamaria um povo para o seu nome, e viriam a ser parte de um mesmo corpo juntamente com os hebreus. E qual é esse corpo? O corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Por isso é que a igreja de Jesus Cristo está composta por gentios e por hebreus. Porque Cristo, em Espírito Santo, esteve chamando e juntando suas ovelhas, seus filhos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E vejam a forma simples em que ele esteve fazendo, por meio de cada anjo mensageiro enviado em cada era e no território correspondente a cada era, e no idioma correspondente a cada era, o qual é o idioma que o mensageiro de cada era falou. Por exemplo, quando o Evangelho passou da primeira era à segunda era, mudou de território, passou a França, da Ásia Menor, passou a França, passou ao continente europeu. Vejam, passa de um continente a outro, mas em um continente há diferentes nações e diferentes idiomas. Passou ao continente europeu, do continente da Ásia Menor, passou lá, ou seja, do continente onde estava a Ásia Menor, passou ao continente onde estava a França, ao continente europeu, e aí o mensageiro dessa segunda era foi Irineu, o qual, pois, falava francês. Portanto, a mensagem de Cristo para a sua igreja passou de uma nação a outra nação, e de um continente a outro continente, e de um mensageiro a outro mensageiro, e de um idioma a outro idioma. Mesmo que pudesse se falar em todos os idiomas, mas no idioma do mensageiro era que vinha o chamado para as ovelhas, e em seguida se traduzia a outros idiomas. Agora, podemos ver que o trabalho principal em cada obra, em cada era, se realizou no território onde Deus enviou o mensageiro. Aí estava a maior parte dos escolhidos em cada era. E daí se estendia a mensagem a outras nações. E agora, temos que entender uma coisa muito importante, que Deus tem muitos filhos, como em uma casa, em uma família, e principalmente as latino-americanas e caribenhas. Em um lar, algumas vezes há 3 da família. Um pouquinho difícil que se encontrem 2 ou 3 da família, pois quase sempre se encontra meia dúzia e até uma dúzia. Mas, para a América Latina e o Caribe, é uma bênção. Por isso é que a América Latina e o Caribe têm muitos jovens, mas em lugares europeus, porque querem ter um e no máximo 2, muitas dessas nações, o que tem é uma geração de pessoas já com bengalas, e jovens se veem muito poucos. O que será dessas nações depois, com tão pouquinhos jovens? Pois os velhos morrem e depois restam pouquinhos jovens. Portanto, será uma nação sem alegria, porque onde há muitos jovens, há muita alegria. Onde há muitas pessoas de idade já avançada, madura, há
muito poucos sorrisos e muita seriedade, como que já não encontram sabor à vida. Mas não é assim entre os escolhidos de Deus, que sabem o motivo pelo qual estão vivendo aqui na terra. Para nós, ter uma idade ou ter outra idade, seja jovem ou média ou uma idade muito avançada, é o mesmo. Porque nós vivemos como jovem, sabendo que temos um corpo jovenzinho da sexta dimensão e que em breve teremos o corpo físico e eterno jovenzinho também. Assim que somos pessoas jovens por dentro, mesmo que nossa carapaça, ou seja, nossa casa terrena, em alguns já esteja um pouquinho deteriorada pelos anos e já necessite uma nova. Pois, vejam, não somente os anciãos necessitam uma nova, mas também as pessoas de idade média, de meia idade e os jovens também, porque de outra forma continuam passando os anos aos jovens e se tornam o quê? Velhos também. Assim que a juventude, disse o proverbista, é o quê? É vaidade. Você a tem por um tempo nada mais. Vejam, desde os 13 ou 15 anos até os 30 anos, para que não se sintam mal os que estão por aí. E depois já é uma pessoa adulta. E já tem umas responsabilidades nas quais você tem que responder por um lar que formou. E é bom formar um lar sendo jovem e assim desfrutar do amor do matrimônio desde jovem. A pessoa não esperar ficar já de muita idade para depois se casar, mas, sendo jovem, se casar, ter seus filhos, ensinar seus filhos e, quando seus filhos tiverem de 12 a 15 anos, vocês também estejam jovens e seus filhos, quando saírem com vocês, seus filhos, quando saírem com vocês, as pessoas digam, vocês são irmãos? E em seguida, pois, os pais dizem, é que os tivemos sendo nós, estando jovenzinhos ainda. E os filhos se sentem orgulhosos de que encontrem seus pais jovenzinhos. E assim, os filhos podem ter também melhor comunicação com os pais, porque não se passam tantos anos, e isso é muito bom assim. Agora, nem todos fazem assim, porque também necessitam trabalhar. Se o homem não trabalhar, não se case. Porque se a moça se casa, ou vai ter que mantê-la, ou os pais da moça, ou os pais do moço. Assim que, se não trabalhar quando está apaixonado para demonstrar à moça que é um homem de trabalho, menos vai fazer quando se casarem. Se casou com o que não trabalha, vai ter um preguiçoso em casa. Um dos requisitos, bem estava quem em tempos antigos e ainda conserva algumas nações que exigem o dote pela moça, ou seja, uma quantidade de dinheiro. E se o moço não trabalha, de onde vai conseguir dinheiro? E deve ser que ele o tenha ganhado trabalhando. Também
Contam que muitos anos atrás, quando não tinham as ferramentas elétricas e de gasolina para cortar árvores, ao moço que estava apaixonado, pois o sogro dizia que o levasse à casa da moça que o levasse e então o levavam para trabalhar. Dava um machado para cortar árvores e ver se era bom trabalhando. E a Jacó, vejam, porquanto se apaixonou por Raquel, uma jovem muito bonita, sobrinha da mãe de Jacó, sobrinha de Rebeca, assim que eram primos, e naquele tempo permitiam que os primos se casassem. Jacó se apaixonou e o sogro disse: aqui é a minha oportunidade. Bom, trabalhe por ela 7 anos e é tua. Esse era o dote. Um dote de 7 anos trabalhando, para que produzisse algum benefício para o sogro, pois o sogro a tinha mantido por muitos anos. E agora, com 7 anos, Jacó ia obter Raquel. E em seguida, depois que se casam, dá que não é. Já quando se retiraram para dormir, e então Jacó reclama e diz: é que aqui não se faz dessa forma de dar a menor primeiro. Se dá a maior primeiro. Mas o sogro preparado e o esperto que era disse: mas não te preocupe, não te zangue, trabalhe 7 anos mais por ela. 14 anos pela mesma moça. Que de los muchachos jóvenes que están enamorados y el suegro le dice: trabájate 7 anos. O que é dos moços jovens que estão apaixonados se o sogro disser: trabalhe 7 anos pela moça e se for bom trabalhando, então se casa? Alguns talvez o que dizem: não, é que somos bons amigos, somos amigos nada mais. Assim que vejam como é preciso levar a sério este assunto do noivado e do matrimônio. Porque diante de Deus, depois da salvação, é a coisa mais importante. Depois da salvação, e tudo que vai com a salvação, em seguida o matrimônio é a coisa mais importante. Um matrimônio mal feito, uma má eleição, uma má escolha, pode afetar espiritualmente ambas pessoas ou a um dos dois. E pode afetar a bênção espiritual, que é o mais importante. Por isso é que diz a Escritura, e São Paulo era rigoroso nisso, que não fizessem julgos desiguais, e menos com os inconversos. Também o reverendo William Branham ensinou assim, e todos sabemos que isso é assim, é algo bíblico. A pessoa, se está buscando a bênção de Deus, deve buscar a bênção de Deus nessa parte também, fazendo um jugo que seja igual, não desigual. Porque a pessoa é quem vai se beneficiar. Se o fizer desigual, vai se prejudicar. Agora, falando sobre Jesus Cristo, falando aos seus filhos e chamando-os e juntando-os de etapa em etapa, encontramos que os filhos de Deus, em cada era, identificaram a voz de Cristo.
A identificação, ou seja, a identificação de que identificaram sua voz é qual? Que seguiram a mensagem da sua era. Isso identificou essas pessoas como filhos e filhas de Deus, primogênitos de Deus. E agora, havia dito que em alguns lares há 2 ou 3 da família, mas, normalmente, nos lares latino-americanos e caribenhos, quase sempre há mais. Algumas vezes, 5, 6, 7, 10, 12. E quantos há aqui que nos seus lares, ou nos lares de seus pais ou dos seus avós, passaram de 12? Vejam, por aqui temos pessoas que nos lares de seus pais ou dos seus avós tinham mais de 12. É uma bênção grande quando são guiados no programa divino e seguem o caminho de Deus. Jacó, vejam vocês, teve 12 e os 12 serviram a Deus e foram cabeças de tribo, os 12. E em seguida os 2 netos, Efraim e Manassés, foram cabeças de tribo também. É uma bênção grande que os filhos sirvam a Deus. Mas é preciso fazer um jugo que seja igual, tendo orado a Deus, pedindo a direção de Deus e bênção de Deus. Recordem que, no caso de Abraão e Isaac, Abraão disse ao seu servo que fosse a sua descendência ou a sua família. Vejam, não mandou a famílias pagãs, mas a sua família para buscar a companheira para seu filho. E disse que o anjo de Deus iria com ele. E que o anjo do Senhor, o anjo de Deus, vá com cada jovem, jovenzinha e jovenzinho neste aspecto na vida de cada um de nossos jovens, para que seja uma companheira ou um companheiro, de acordo à vontade de Deus. Que seja a que vai ter para o milênio e para toda a eternidade. Se a tiver no milênio, pois a terá por toda a eternidade. E o nosso desejo é que a tenha aqui. Se casarem nossos filhos, que a tenha aqui e tenham família. Formem seu lar e em seguida no milênio, pois continuarão unidos, mesmo que não seja para procriar filhos, mas serão companheiros pelo milênio e por toda a eternidade, e terão seus filhos que tiveram aqui com eles lá também. Agora, falando dos filhos de Deus. Vejam vocês, em uma família, pode-se ter 5, 10 ou 15 filhos, mas sabem vocês uma coisa? Só um é o primogênito. E da família de Deus, o corpo místico de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, é, como corpo místico, o primogênito. Tem os primogênitos de Deus aí, os quais estão escritos no céu
no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo, de todos esses filhos, Ele é o primogênito. E agora a família dos primogênitos, a família de Deus, a descendência de Deus, os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, porque são os primeiros, como filhos nos quais Deus pensou. E, por quanto pensou neles, quando pensou em Cristo, aí estávamos nós, nele. Assim como quando Abraão dizimou a Melquisedeque, aí estava Levi. E se estava Levi, pois estava Jacó. E se estava Jacó, estava também Isaque. Todos eles estavam ali em Abraão, como atributos nos lombos de Abraão. E agora, todos nós estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo, porque Ele é nosso Pai. Os filhos estão no Pai. E agora têm que ser expressos na terra. Os filhos de Deus têm que ser expressos na terra aqui em carne humana. E um filho de Deus, seja varão ou mulher, é um primogênito de Deus, um escolhido de Deus do céu, o qual escuta a voz do seu Pai Celestial no tempo que lhe corresponde viver. Por isso diz em Provérbios, meu filho, me dê teu coração. E também diz, sobre toda coisa guardada, guarda teu coração, porque dele procede a vida. Quando se fala do coração, está se falando da alma. E agora, ele também nos diz que sua palavra aguardemos onde? Em nosso coração. E ele prometeu escrever sua palavra, suas leis, em nosso coração. Porque nosso coração, que tipifica aí a alma da pessoa, é a parte mais importante da pessoa. É o que, na realidade, a pessoa é. O demais, o corpo físico, é uma casa terrena. O corpo espiritual de outra dimensão é outra casa, mas de outra dimensão. Almas viventes, isso é o que somos. E agora, na família de Deus, nos primeiros que Deus pensou, são os primogênitos de Deus. E por causa desses primogênitos, vejam vocês, Deus fez todas as demais coisas, porque todas as coisas são para Deus e seus primogênitos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. São os primogênitos que reinarão com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Assim que tudo Deus fez para Cristo e sua igreja. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Assim que no programa de Deus, encontramos que o mais importante que Deus tem são os seus filhos, seus primogênitos, dos quais Jesus é o primeiro. E a essa família de primogênitos de Deus,
pertencem vocês e eu também. Essa é a casa de Deus, ou seja, a família de Deus. Quando se diz casa, está se dizendo família ou descendência. A família de Deus, a descendência de Deus, são os primogênitos de Deus escritos no céu, que herdarão todas as coisas, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Salvador. Agora, recordem que esses são os primogênitos de Deus. Mas, em uma casa, em acréscimo ao primogênito, há mais família. E, para Deus e seu programa, encontramos que haverá milhões de seres humanos que viverão no reino milenial. E em seguida, por toda a eternidade, em acréscimo aos primogênitos de Deus. Porque os primogênitos de Deus, que são os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, são os que são reis e sacerdotes. E como vamos ser reis sem ter sobre quem reinar? Portanto, haverá povos e nações sobre os quais reinaremos durante o milênio e depois na eternidade. Todos os demais de Cristo e sua igreja, além de Cristo e sua igreja, estarão ao nível mais baixo que Cristo e sua igreja. Por isso serão governados por Cristo e sua igreja. Ou seja, que de toda a criação, o mais importante de Deus é Cristo e sua igreja. Pois seus filhos são feitos à imagem e semelhança de Deus. O que mais se parece com Deus é o homem. E o que mais se parece ao homem é Deus. Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E em seguida, quando ele veio, no meio da raça humana, veio à semelhança do homem. Um homem chamado Jesus de Nazaré, no qual estava a plenitude da divindade manifestada em carne humana. E por meio desse véu de carne, Deus esteve falando ao povo hebreu, mas o povo hebreu não compreendeu. E depois que realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário, morrendo e depois ressuscitando e subindo ao céu, desceu em Espírito Santo para chamar e juntar todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Esses são os primogênitos de Deus, os que, com seu sangue, Cristo nos limpou de todo pecado e nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes. Nos deu um corpo teofânico da sexta dimensão e nos dará um corpo físico e eterno igual ao seu próprio corpo glorificado. E assim seremos plenamente a imagem é o corpo teofânico e a semelhança é o corpo físico, que teremos igual ao corpo de Jesus. E assim estaremos à imagem e semelhança do nosso Deus. Assim como Ele tem seu corpo glorificado, e seu corpo teofânico, também nós
teremos nosso corpo teofânico, que é o espírito da sexta dimensão, e nosso corpo glorificado, que é o corpo novo que receberemos quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E quem serão os que terão esse corpo eterno? Os que terão escutado a voz de Jesus Cristo no tempo em que viveram e o receberam como seu Salvador, lavaram seus pecados no seu sangue e receberam o Espírito Santo, ou seja, as primícias do Espírito, que é o batismo do Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus e obtiveram um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo teofânico igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo. Um corpo que se parece com o nosso corpo, mas da sexta dimensão. A sexta dimensão, como já sabemos, é o paraíso. Por isso, os que partiram estão nesse corpo teofânico da sexta dimensão, lá no paraíso. Mas em breve regressarão. Eles escutaram a voz de Cristo no tempo em que viveram. E neste tempo final, eles também estarão escutando a voz de Cristo, porque desde o paraíso podem olhar para cá e ver, e podem também escutar. Portanto, eles estarão escutando a voz de Cristo no último dia, desde o paraíso. E os que estamos vivos estaremos escutando a voz de Cristo neste tempo final, no meio da Igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular. E o que estará falando a voz de Cristo neste tempo final? Vejamos nas Escrituras a voz de Cristo prometida para falar aos seus filhos no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 a 11, diz o apóstolo São João: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouí detrás de mim. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, no sétimo milênio, no dia do Senhor, falando aos seus filhos, falando à sua igreja, conforme a como ele prometeu, sendo que é uma grande voz de trombeta e é a voz de Cristo. Isso nos fala de uma mensagem dispensacional. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Essa é a grande voz de trombeta ou trombeta final, que está prometida nas cartas de São Paulo, onde nos diz que se tocará a trombeta final, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós em corpos incorruptíveis, e nós os que vivemos seremos transformados. Segundo 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 56. Aí nos fala São Paulo desse grande evento e dessa trombeta final. E é a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia.
Os que serão transformados estarão escutando a voz de Cristo, essa trombeta final, essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos falando no último dia. Também em 1 Tessalonicenses, também em 1 aos Tessalonicenses, São Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É a trombeta de Deus, a voz de Deus, a voz de Cristo no último dia, com uma mensagem dispensacional. Por isso, será com voz de arcanjo, já não com voz de um anjo mensageiro de uma era, das 7 eras, mas com um mensageiro dispensacional, nos dando uma mensagem dispensacional. E o que estará essa mensagem dispensacional nos falando no último dia? Para que possamos identificar sua voz, a voz de Cristo, no último dia, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz São João: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. No diagrama que o reverendo William Branham usou para pregar a mensagem das 7 eras, e também a mensagem, a estatura de um homem perfeito, usou este diagrama e usou também outros diagramas. E agora, neste diagrama, temos a Igreja de Jesus Cristo na forma de um monte, com diferentes etapas ou degraus. Recordem que o sonho de Jacó, onde ele viu uma escada que se apoiava na terra e subia até o céu, e no topo, no cume, estava Deus ali sentado. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E no topo aqui é onde Cristo cumprirá a sua segunda vinda. É onde Cristo toma seu trono em sua igreja, o trono de Cristo e da sua igreja, onde Ele estará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no 7º milênio. E agora, a voz de Cristo no último dia fala desde a era da pedra angular, como falou Cristo em cada era por meio do mensageiro de cada era. A voz de Cristo esteve em cada era, no mensageiro de cada era, falando às suas ovelhas. E agora a voz de Cristo na era da pedra angular estará falando às suas ovelhas. E o que estará falando? As coisas que devem acontecer depois destas que já aconteceram nestas 7 eras da Igreja Gentia. E agora, vejamos aqui claramente a promessa. Lemos que diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui.
Já vimos onde temos que subir, a era da pedra angular, porque já terminaram as 7 eras da igreja gentia. E te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E agora as coisas que acontecerão estando a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. E por meio de quem estará Jesus Cristo em Espírito Santo na era da pedra angular manifestado, falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer? A resposta está em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, onde diz: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve devem acontecer, que ele disse que revelaria aos que subissem onde ele estava, agora são reveladas pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 16, também nos fala deste anjo e diz: o mesmo Jesus diz, o próprio Jesus diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta dispensacional, enviado no último dia, e a era da pedra angular não é enviado a nenhuma dessas 7 eras, porque estas eras, a essas eras, Cristo enviou seus mensageiros correspondentes a cada era, que foram São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. Para 7 eras da igreja gentia. Mas para a era da pedra angular, Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro, que é um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional. Por isso é uma mensagem de grande voz de trombeta, revelando todas as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. É a voz de Cristo falando à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro. Todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. Vem a forma simples em que identificamos a voz de Cristo? Tem que estar neste tempo final, no último dia, que é o 7º milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, faltam para algumas pessoas somente alguns meses para começar o próximo milênio e, consequentemente, começar o século 21. Para outros, falta um ano com uns 8 meses e alguns dias para começar o próximo milênio e, consequentemente, começar o século 21. Se Deus contar o tempo de acordo ao calendário que se usa entre os gentios, vimos que para alguns faltam somente uns 8 meses e alguns dias para começar o último dia, que é o último milênio. E para outros falta um ano com 8 meses e alguns dias. Assim estão as nações. Umas pensam que o próximo ano é o primeiro do próximo milênio e do próximo século. E para outros é o último do século 20 e é o último
segundo milênio de Cristo até aqui e sexto milênio de Adão até aqui. Mas usará Deus o calendário dentre os gentios para contar seu tempo, ou Deus estará usando o calendário profético que consta de 360 dias ao ano? Se usar esse calendário, como usou para 70 semanas da profecia de Daniel e para a última parte da semana 70 da profecia de Daniel, para o ministério das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, se usar esse calendário de 360 dias ao ano para contar de Cristo até aqui, pois já faz tempo. Estamos no sétimo milênio e, consequentemente, no último dia diante de Deus. Já estaríamos no ano 20 ao ano 30 do século 21 e do sétimo milênio de Adão até aqui e terceiro milênio de Cristo até aqui. Estamos em um tempo muito, mas muito importante. Este é o tempo de estar escutando a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais Ele revela em Apocalipse 22, versículo 6, por meio do seu anjo mensageiro. Vimos onde estará a voz de Cristo neste tempo final, falando à sua igreja as coisas que em breve devem acontecer. Viram o fácil que é identificar a voz de Cristo no último dia, ou seja, no sétimo milênio? Estará no seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, conforme as profecias correspondentes a este tempo final, as quais estão no Antigo Testamento e no Novo Testamento e nas profecias do reverendo William Branham. Identificando a voz de Cristo no último dia. Quando os escolhidos de Deus encontram no último dia o instrumento de Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, estarão escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro e terão identificado a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro e dirão: estas coisas nenhum homem as podia revelar. Somente Jesus Cristo as conhecia. E estarão identificando a voz de Cristo em seu anjo mensageiro e, consequentemente, estarão escutando essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Estarão escutando todas as coisas que Cristo prometeu nos revelar neste tempo final. E assim estarão sendo chamados e juntados com a grande voz de trombeta, todos os escolhidos de Deus do último dia. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos.
Esses ministérios das duas oliveiras estarão manifestados nesse anjo e, consequentemente, estarão com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus dentre os gentios, primeiramente e depois do povo hebreu, onde há 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Mas primeiro são chamados e juntados os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais estarão identificando a voz de Cristo, o anjo do pacto, no último dia, através do seu anjo mensageiro. Deus sempre teve um instrumento na terra, um profeta, ao qual revelou sua palavra. E esse profeta falou essa palavra ao povo ungido com o Espírito Santo. E para este tempo final, será por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo que estaremos escutando a voz de Cristo no último dia, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Por isso encontraremos o anjo do Senhor Jesus Cristo nos falando sua mensagem ao redor da segunda vinda de Cristo. Tudo girará ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em sua obra de reclamação, tudo girará ao redor desse grande evento prometido para este tempo final. Por isso é que até os anjos enviados com a grande voz de trombeta também girarão ao redor da segunda vinda de Cristo, porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará a cada um conforme as suas obras, e envia os seus anjos com grande voz de trombeta para chamar e juntar todos os seus escolhidos. E tudo isso o manifesta por meio de um homem que estará vivendo neste tempo final no meio da Igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular. E no idioma que esse homem falar, será que virá a mensagem? Será que virá a mensagem de Cristo, da grande voz de trombeta, para todos os filhos e filhas de Deus? Cristo em Espírito Santo falou por meio dos seus mensageiros nos diferentes idiomas que eles falavam. E nos falará uma vez mais. E será no idioma do mensageiro do Senhor Jesus Cristo, do anjo do Senhor Jesus Cristo. E chegará a tal grau a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, que quando tiver terminado o trabalho de chamar e juntar todos os escolhidos de Deus, em seguida Cristo o adotará, e então se manifestará nele em toda a sua plenitude, e continuará falando no idioma do seu anjo mensageiro. E nesse idioma, a terceira etapa em toda a sua plenitude estará manifestada. E a pregação do Evangelho do Reino revelará à humanidade o que vem durante a grande tribulação, os juízos divinos. E, através do seu anjo mensageiro, Cristo falando no idioma do seu anjo mensageiro, cumprirá essa terceira etapa da manifestação de Cristo em toda a sua plenitude, que será para
os perdidos que já não têm oportunidade para esse tempo, já terão deixado passar a oportunidade que tinham. Ainda há oportunidade, mas já para esse tempo, a porta para os gentios já estará fechada e já não há mais oportunidade de salvação para os gentios. Essa etapa também será para as virgens fátuas ou insensatas, as quais, sob o ministério do último dia de Cristo em seu anjo mensageiro, operará a favor delas. E depois, durante a grande tribulação, darão suas vidas por Cristo. E será também para a igreja noiva, para os primogênitos de Deus. Essa terceira etapa, manifestada em toda a sua plenitude, para esse tempo será quando o anjo mensageiro de Jesus Cristo for adotado. Por isso é que alguns, talvez, se perguntam: e por que não realizam atividades, campanhas de cura divina? Para que sejam manifestados grandes milagres? Porque isso está reservado para quando o anjo de Jesus Cristo for adotado. Essa já é uma etapa de adoção, onde também serão adotados todos os filhos primogênitos de Deus, todos os escolhidos de Deus, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, os que estarão no último dia na terra, tendo crido em Cristo como seu Salvador, tendo lavado seus pecados no sangue de Cristo e tendo recebido o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e assim tendo nascido de novo, os quais estarão escutando a voz de Jesus Cristo no último dia. Estarão escutando sua voz e estarão identificando sua voz através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Identificamos a voz de Cristo para o último dia, através do seu anjo mensageiro. Assim como identificamos a voz de Cristo no meio da sua igreja nas eras passadas, a voz de Cristo em cada era, através do mensageiro de cada era. E para este tempo, a voz de Cristo nos falando, neste tempo, todas as coisas que devem acontecer através do seu anjo mensageiro. Por isso é que já sabemos que os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E que o último dia é o 7º milênio. E que a grande voz de trombeta é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando-nos o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E identificamos também o território onde a voz de Cristo estaria falando à sua igreja no último dia, na era da pedra angular. Assim como identificamos o território onde falou a voz de Cristo através dos seus mensageiros das diferentes eras. Foi o território onde Deus enviou cada mensageiro. E agora, o território onde a voz de Cristo estará nos falando todas essas coisas que devem acontecer é qual? A América Latina e o Caribe. Consequentemente, estará nos falando em espanhol, que é o idioma principal da América Latina e do Caribe. E se farão traduções aos
demais idiomas que se falarem na América Latina e o Caribe, para que todos possam escutar a voz de Cristo. Nesse idioma, Cristo falará à sua noiva, sua igreja noiva, falará às virgens insensatas ou fátuas e falará aos perdidos que não podem ser salvos quando chegar essa etapa. E agora, podemos ver este mistério da voz de Cristo falando à sua igreja no último dia. Identificamos a voz de Cristo no último dia. E somente resta nos dizer uma só coisa: Senhor Jesus Cristo, continue nos falando diretamente à nossa alma todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E em breve transforme nossos corpos e nos leve contigo à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando testemunho da voz de Cristo no último dia. E de estar com vocês, identificando a voz de Cristo neste último dia. Muito obrigado por vossa amável atenção. E continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo.